Bom dia, meus queridos, e estamos de volta agora com a aula de ciências para o nosso melhor aprendizado. Vamos orar ao nosso Deus, agradecê-lo por mais essa oportunidade. Maravilhoso Deus, te agradecemos porque tu tens cuidado de nós. Te agradecemos, ó Deus, porque tu tens sido maravilhoso para conosco. Tu tens nos dado, ó Pai, tudo o que é necessário e suficiente para o nosso crescimento. Abençoa essa aula, Deus, para que possamos crescer em conhecimento. Te pedimos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, hoje nós iremos tratar diretamente em ciências sobre os alimentos. E esses alimentos nós vamos falar sobre a origem, os nutrientes e as vitaminas. Antes, claro, de tudo, é bom a gente lembrar que quando nós falamos de alimentação, nós estamos falando de saúde para o nosso corpo. E a palavra de Deus nos ensina que o nosso corpo deve ser tratado, pois é santuário do Espírito Santo. O nosso corpo, ele deve ser totalmente cuidado, não apenas porque é a criação de Deus, a obra-prima da criação de Deus, mas porque o nosso corpo deve ser santuário do Espírito Santo. Então, a alimentação adequada, ela faz com que nós tenhamos saúde. Assim como a alimentação inadequada, ruim, mal, ela faz com que o nosso corpo sofra e até morra aos poucos, ok? Então, nós queremos hoje tratar com vocês a questão da origem dos nutrientes e das vitaminas. A origem, nós já sabemos, né? Eu acredito que vocês já estudaram muito isso no decorrer dos anos. Nossos alimentos são de origem vegetal, animal e mineral. Eu vou utilizar o livro, né, para que vocês também possam acompanhar na página 327 e 328. Nós vamos ver um pouco sobre essa questão, ó, página 327 e 328. Então aqui vocês vão encontrar, ó, a origem dos alimentos. Os de origem vegetal são as verduras, legumes, os cereais e as frutas. A maior parte dos alimentos que nós consumimos são de origem vegetal. Os de origem animal são a carne, o ovo, o leite e os seus derivados. Derivados são aqueles produtos que são produzidos a partir do outro. Por exemplo, o iogurte é produzido a partir do leite, o queijo é produzido a partir do leite, então é de origem animal. E os minerais são a água e os sais minerais. A água, o sal, né, que nós consumimos de origem mineral. Então aqui são as origens ou a origem dos nossos alimentos: vegetal, animal ou mineral. Já os nutrientes, nós temos que saber. Muitas vezes nós não sabemos, né? Por isso que nós nos alimentamos tão mal, né? Então você vai ter nos alimentos a proteína, os carboidratos e as gorduras. A proteína é extremamente importante para o corpo, os carboidratos também e a gordura também. Só que qual o problema? Na maioria das vezes nós consumimos muito mais um do que o outro. Então o nosso corpo ele fica com excesso de uma coisa, com a falta de outra, o que faz com que a gente muitas vezes adoeça. E onde a gente consegue detectar muitas vezes esses problemas? Exame de sangue. O exame de sangue é uma coisa incrível, ele detecta diversos problemas do nosso corpo. Lembra que a gente estudou em ciência o sistema circulatório? Que nós vimos que o sangue ele é distribuído para todo o nosso corpo? Que através do sangue é levado o oxigênio e os nutrientes para o nosso corpo? E é por isso que através do sangue que se detecta muitas doenças que nós podemos ter, ou algum tipo de problema que nós temos ou poderemos ter por alguma situação que esteja acontecendo no nosso corpo. Então, as proteínas, vamos aqui ver, são alimentos importantes como matéria-prima para a construção e a manutenção das células, do tecido e dos órgãos do corpo. Ou seja, as proteínas são importantíssimas para manter as células saudáveis. Lembra as células que formam todo o nosso corpo? Quando se tem apenas uma célula é unicelular. Quando se tem muitas células são pluricelulares. Nós somos pluricelulares.
e, consequentemente, é necessário as proteínas para manter as células intactas, manter elas saudáveis e assim, olha o que é que ele diz aqui, manter os tecidos dos órgãos do nosso corpo bem. Carne, ovos, leite, certos tipos de grãos como feijão, soja e ervilha são alimentos ricos em proteína. Por isso é muito importante a gente se alimentar com feijão, a gente comer um arroz, a gente comer grãos como milho, né? Milho, soja. Ah, professor, não gosto muito de soja não, mas às vezes tem tantos produtos que são feitos a partir da soja. Tem outros produtos, por exemplo, o cuscuz é feito a partir do milho. Mas aí é que tá, a gente pode estar comendo todo dia? Não, porque isso às vezes também faz mal. Só que não é a questão de você comer também todo dia, mas é que muitas vezes você come todo dia uma coisa, mas não come outra e isso faz falta para o corpo. Eu sei perfeitamente que na idade de vocês tem alguns que não gostam de comer feijão. No entanto, feijão ele tem proteínas riquíssimas para o nosso corpo. É fundamental para o nosso corpo. Ele dá força, ele dá muita força ao nosso corpo. Aí nós partimos aqui para os carboidratos. Carboidratos a gente precisa ter muito cuidado. O nosso corpo, ele precisa de carboidrato. Mas nós precisamos ter muito cuidado porque carboidrato em excesso também pode causar prejuízo para o nosso corpo. Diz aqui, ó, carboidratos, também conhecidos como açúcares, são alimentos energéticos, pois fornecem energia para o corpo. Então vejam só, é fundamental ter carboidrato no nosso corpo. Em momento nenhum eu estou dizendo a vocês que não, só que ao mesmo tempo eu estou dizendo que é importantíssimo ter cuidado, balancear, comer menos com um cuidado devido, porque isto também pode causar alguns problemas. Eu vou falar por mim. Eu costumava comer bastante arroz, sabe? Eu sempre gostei muito de um arroz refogado, um arroz bem legal. Só que o arroz, ele é considerado um tipo de carboidrato simples. O que é um carboidrato simples? É aquele carboidrato que rapidamente é dissolvido no seu corpo e ele se transforma em açúcar. Esse açúcar estava fazendo com que a minha glicose subisse. Por que motivo? Porque a glicose é o açúcar no sangue. Porque a glicose, ela em alto excesso no sangue pode causar diabetes. Então estava fazendo com que a minha glicose subisse porque ele estava rapidamente sendo dissolvido pelo corpo, mas eu não estava queimando esse carboidrato porque eu não estava fazendo exercício físico nenhum. E isso fez com que eu tivesse alguns problemas de saúde e tivesse que passar por alguns tratamentos, alguns medicamentos. E aí é onde eu digo para vocês, cuidado, tudo tem que ser balanceado, nada demais, tudo aos poucos. A nossa alimentação precisa ter um pouco de carboidrato, um pouco de proteína, um pouco de gordura, mas nada em excesso, porque isso pode fazer mal ao nosso corpo. Continuando aqui, eu li, né? Também conhecidos como açúcares, são alimentos energéticos, pois fornecem energia para o corpo. O arroz, o pão, as massas, o açúcar, o feijão e a batata são exemplos de fontes de carboidrato. Aí você diz, professor, mas o feijão também não é proteína? Sim, e é por isso que se combina tão bem o feijão com o arroz. Enquanto um lança maior carboidrato, né, o arroz, o feijão tem maior porcentagem de proteína. Contudo, existe uma diferença entre os dois. O arroz é um carboidrato simples que se dissolve rapidamente no corpo. Não é à toa que se você comer apenas arroz, você rapidamente fica com fome. Já o feijão é um carboidrato complexo. Ele demora mais tempo para ser digerido no nosso corpo e ele dá uma sensação de estômago cheio, de corpo mais forte por mais tempo do que o arroz. Se você comer apenas arroz, você vai ter fome muito mais rápido do que você comer o feijão. Gorduras entram na constituição das células e servem de reserva de energia para o organismo.
Auxiliam também na manutenção da temperatura do corpo. Em excesso, elas podem prejudicar o organismo, causando doenças como diabetes e obesidade. A gordura é importante para o corpo? Sim. Regula a temperatura do corpo? Sim. Dá reserva de energia ao corpo? Sim. Mas em excesso pode causar problemas seríssimos ao corpo, como diabetes e obesidade, que traz outras doenças. A gente não pode confundir reserva de gordura com obesidade. Por exemplo, eu neste momento estou fazendo exercícios físicos mais regularmente porque eu estava com um problema de excesso de gordura, principalmente no abdômen, que é mais perigoso, né? É uma gordura ruim. Então, eu estou fazendo exercícios físicos para melhorar isso, e o exercício físico já melhora justamente também a circulação sanguínea, melhora a questão do açúcar no sangue, que não pode ser em excesso de forma nenhuma. Então, nós acabamos de ver os nutrientes do nosso corpo. Esses nutrientes, eles são divididos em proteínas, carboidratos e gorduras. A origem: vegetal, animal e mineral. Os nutrientes são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. E dentro a isso, nós encontramos as vitaminas dos alimentos, que nós vamos encontrar aqui, ó, na página 328, onde fala sobre vitaminas. Regulam o funcionamento do organismo e são encontrados em diversos alimentos naturais, como frutas, legumes e verduras. Ah, professor, mas eu não gosto muito não de verdura e tal. Na maioria das vezes, a maioria das crianças não gostam. Até muitos adultos não gostam. Eu, particularmente, não como todo tipo de verdura ainda. Mas hoje eu já aprendi também meios de fazer com que eu coma as verduras sem ser necessariamente crua nas saladas, né? Por exemplo, eu gosto muito de tomate, eu gosto muito de alface, eu como pepino, esse tipo de coisa. Mas eu tenho muita dificuldade em comer cebola crua. Mas aí o que é que eu faço? Boto sempre bastante cebola no alimento. Quando vai cozinhar. Por quê? Porque não é a mesma coisa, né? A verdura cozinhada não é a mesma coisa que ela crua, não tem os mesmos nutrientes, as mesmas vitaminas. No entanto, eu não fico sem comer aquele tipo de verdura ou legume. Eu não gosto muito de gerimum, mas eu sempre que possível coloco ali no feijão e a gente sempre vai comendo. Gosto bastante de batatinha, gosto de cenoura, mas não gosto muito de cenoura crua, então eu como a cenoura cozida e assim a gente vai comendo aos poucos. A beterraba, eu não gosto da beterraba inteira, então eu tento comer um pouquinho de beterraba salada pelo menos algumas vezes na semana, e assim a gente vai. Agora, eu não vou aqui dizer para vocês que a melhor forma de alimentação para mim as saladas, porque eu tenho dificuldades. Mas a gente não vai dizer porque tem dificuldade que não seja importantíssimo para o corpo, porque é. Então, dentro dessas vitaminas, nós temos a vitamina A. Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre para que elas servem. Vitamina A atua no mecanismo da visão e é muito importante para o crescimento e para a saúde da pele. Ou seja, a vitamina A auxilia diretamente na boa visão e na manutenção da nossa pele. A pele, que é o maior órgão do corpo humano. É muito importante para o crescimento, para a saúde da pele, ou seja, visão, crescimento e a pele. Não esquecendo, a pele é o maior órgão do corpo humano. Olha o que continua dizendo aqui. É encontrada na gema de ovo, na cenoura, em vegetais de folhas verdes escuras, entre outros. E aí é onde eu tenho um pouco de dificuldade, que são vegetais de verde escuro, que normalmente amargam, infelizmente. Mas, é como eu falei, a gente precisa se alimentar saudavelmente. Vitamina B ajuda no crescimento corporal e na composição do sangue, ou seja, na formação do sangue. Ajuda no crescimento corporal e auxilia na formação do sangue.
é encontrado principalmente em grãos, feijão, lentilha, são fonte de vitamina B. Lentilha, para quem não sabe, é um grão que também se parece com feijão, só que maior. Né? Eu nunca comi, mas eu já vi. Né? E aqui tem uma imagem dela. Vitamina C, que eu acho que muitos conhecem, né, que nós encontramos principalmente nas frutas, é importante para o crescimento do corpo, a conservação e a formação dos ossos e dentes, além de aumentar a resistência a doenças. Então, a vitamina C é encontrada principalmente em frutas e verduras. Por fim, a vitamina D tem muita influência na formação dos ossos. A falta dessa vitamina torna os ossos fracos e pode causar raquitismo. Raquitismo nada mais é do que um tipo de doença que afeta a força dos ossos, fazendo muitas vezes com que ele se quebre com maior facilidade. Então, como nós podemos ver, vimos aí a origem dos alimentos, vegetal, animal e mineral, os nutrientes que são divididos em proteínas, carboidratos e gorduras, e as vitaminas A, nós vimos aí a vitamina A, B, C e D, cada uma com as suas características particulares em alimentos particulares e atuam no corpo de formas diferenciadas, ok? Livro de vocês, página 327 e 328. Hoje não terá atividade de ciências, mas eu peço por favor que vocês possam dar uma lida e estudar melhor o que nós tratamos aqui, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima aula, que será amanhã, sábado. Sábado estarão comigo, teremos aula de educação física e continuação desta aula de ciências. Tchau!